Bom dia, amados irmãos. Grande bênção estar com cada um de vocês esta manhã tão especial para todos nós. Uma manhã onde nós estamos lembrando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Vamos começar com uma oração esta manhã e depois nós daremos prosseguimento. Oremos então. Ó Senhor, nós queremos agradecê-lo, porque a nossa esperança não se limita a esta vida. E tudo isso, Senhor Deus, graças à ressurreição de nosso Senhor. Queremos render graças a Ti, ó Deus, por cada irmão, cada um que tem levantado mais cedo este domingo, relembrado, Senhor Deus, este evento tão memorável, não só para nós cristãos, mas na história da humanidade. Há apenas um homem que ressuscitou e está vivo até hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos render graças, Senhor, e pedir ao Senhor que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que seja um culto, Senhor Deus, aonde os nossos corações estejam abertos, para que a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Queremos render graças, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero então começar lendo um versículo para todos nós. Se você tem a sua Bíblia, você já pode abrir então para Lucas, capítulo 24, versículo 6, e também já está na sua tela. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, hoje nós estamos celebrando o túmulo vazio, estamos lembrando que Jesus Cristo está vivo. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar alguns hinos e depois eu quero apresentar também para vocês o especial da nossa igreja, o especial de Páscoa da nossa igreja. Vamos começar então cantando essa manhã Jesus ressuscitado. Então, se você conhece esse hino, gostaria que você com a sua família pudesse cantar e louvar ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria apenas de fazer um pequeno parêntese. Eu gostaria de lembrá-los que algumas vezes nós temos tido algumas dificuldades em relação à transmissão, dificuldades no sentido de às vezes um travamento. Então, se porventura você estiver assistindo essa transmissão agora pela manhã e travar, eu peço que você tenha paciência e perseverança.
paciência, porque às vezes isso acontece, não só por causa da nossa internet, mas também porque, como já tenho explicado, muitas são as igrejas que têm feito transmissões no domingo de manhã, então isso acaba sobrecarregando não só essa a rede, mas as demais. E também pode ser que acontece, o programa pode travar um pouco, mas se você perseverar, você vai ver que vai voltar, mesmo que trave por até no máximo 1 minuto. Deixa ligado aí a sua transmissão e vai tudo dar certo, tá bom? Então, só deixando esse parênteses para os irmãos. Muito bem, vamos continuar então cantando. Vamos agora cantar Ressurreição, e no tema deste dia tão maravilhoso, Ressurreição. Muito bem, meus irmãos, é sempre bom cantarmos sobre a ressurreição, mas é muito interessante que nos nossos hinários são poucos os hinos sobre ressurreição. Hoje pela manhã vamos cantar mais 2 hinos, um do cantor cristão e outro do Hinário para Culto Cristão, HCC. O do HCC nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar a letra como tenho feito, mas o áudio de fundo vai ser uma congregação cantando, porque alguns irmãos não conhecem este hino. Então a congregação vai cantar, os irmãos vão só ouvir e ver a letra para que você possa aprender, e depois eu vou soltar o áudio instrumental e aí você pode cantar na sua casa, tá bom? Mas antes vamos cantar mais um hino do cantor cristão. Vamos cantar Ressurgiu.
Muito bem, meus irmãos. Então, assim como lhes disse, nós vamos cantar este hino do HCC 137. Eu já o conheço há bastante tempo, eu creio que para alguns vai ser novo, mas como eu lhes disse, vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar uma congregação cantando, os irmãos vão acompanhar a letra na tela e depois eu vou voltar na primeira estrofe para que todos então possam aprender e cantar nas suas casas, tá bom? Vamos então para 137, perdão, porque vivo está. Bom, como os irmãos puderam notar, desculpe, como os irmãos puderam notar, é realmente um hino maravilhoso.
Notei que na primeira estrofe acabei colocando Pai com P minúsculo, então por isso eu peço que os irmãos me perdoem, tá bom? Então vamos cantar agora, vou colocar apenas o instrumental piano e vamos cantar novamente. Então agora os irmãos já conhecem, vamos cantar Porque Vivo Está, 137 do Inário para Culto Cristão. Muito bem, amados irmãos, um belo hino que aprendemos essa manhã. Vamos novamente cantá-lo hoje à noite e nos dá esperança de que realmente um dia nós estaremos com Cristo. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer alguns pedidos de oração e também relatar algumas bênçãos. A primeira delas é que esta noite, ou a noite passada, eu conversei bastante com o pastor Roger,
ele me ligou e conversamos por um bom tempo. Ele mandou um abraço muito grande para todos os irmãos, disse que está com bastante saudade, mas em relação à sua saúde, ele também está se recuperando. Ele teve um AVC há 3 semanas atrás, se eu não estou enganado, o lado esquerdo ficou paralisado, mas contrariando o prognóstico dos médicos que disseram que ele ia ficar de 2 a 3 semanas internado, não, ele ficou pouquíssimo tempo, já se recuperou bem, está em casa e está bem, mandou um abraço muito grande para os irmãos. E algo que ele sempre diz, para toda vez que eu converso com ele, e ele até se emociona, é que o coração dele ainda está no Brasil. Então, o coração dele está aqui conosco, mas infelizmente a saúde não lhe permite estar. Então, orem pelo pastor Roger, orem pela irmã Sharon, eles não estão sozinhos, a filha deles está lá. Então, até mesmo esse surto de coronavírus, essa pandemia que tem sido muito terrível nos Estados Unidos, não os tem alcançado, e por isso nós damos graças a Deus. E eu digo isso pelo fato dele ter estado no hospital por algum tempo e acabou então que não contraiu nenhum tipo de vírus, e nós damos graças a Deus por isso. Também, irmãos, agora pedido de oração, eu gostaria que os irmãos se lembrassem de orar pelo pastor Rubens. Sexta-feira a sua esposa faleceu, não sei o motivo do falecimento, mas de alguma forma ela veio a falecer, e lamentamos esse ocorrido, mas entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então orem pelo pastor Rubens, orem por sua família. A esposa dele em janeiro, se eu não estou enganado, em janeiro ela tinha sido atropelada, estava se recuperando bem, mas aprove ao Senhor levá-la para o lar celestial, e na sexta-feira então ela veio a falecer. Também outro pedido de oração, peço que os irmãos orem pelo pastor Mário, lá de São Paulo. Creio que boa parte dos irmãos não deve conhecê-lo, mas Deus sabe quem é. Pastor Mário, um amigo muito querido. O seu irmão faleceu essa madrugada, então orem por favor pela família. Eu não sei se ele era salvo ou não, mas vamos orar pelo conforto do Senhor em relação à família, tá bom? Então, motivo de agradecimento, pastor Roger e sua saúde, e vamos orar também pelo consolo do Senhor ao pastor Rubens, pelo falecimento da sua esposa, e também pelo pastor Mário, pelo falecimento do seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Ó Deus, mais uma vez diante da sua presença, nós queremos entregar nas mãos do Senhor as vidas desses 3 pastores, 3 irmãos em Cristo, e agradecendo primeiramente pela vida do pastor Roger, um homem de Deus junto com a sua esposa, que obedeceram à voz do Senhor, vieram aqui ao Rio Grande do Sul, e o Senhor os usou para que essa igreja pudesse ser começada, e ainda pela graça do Senhor estamos há quase 32 anos em pé, e graças a Deus também ao trabalho persistente do pastor Roger por praticamente 20 anos, ó Deus, neste lugar. Então rendemos graças ao Senhor pela vida dele e também por sua recuperação, por ele estar bem agora, e agradecemos pelo cuidado do Senhor. Também, ó Deus, nós queremos rogar a Ti pelo consolo do Espírito Santo a cada coração, da família do pastor Rubens e também do pastor Mário, que os seus entes queridos vieram a falecer. Quanto ao pastor Rubens, agradeço ao Senhor pela irmã Sueli, um exemplo de vida cristã, alguém que realmente, ó Deus, investiu sua vida na obra para servir ao Senhor, mas foi da vontade do Senhor levá-lo ao lar celestial. Então nós oramos pelo conforto em relação ao pastor Rubens, aos filhos, aos netos, todos os familiares, ó Deus, e também oramos para que o Senhor console e conforte o coração do pastor Mário. Não conheço o irmão dele, Senhor, não sei se era salvo, mas Tu sabes. Mas oramos que dessa forma, Senhor Deus, ou de qualquer forma, o Senhor venha e console os corações de cada um dos seus familiares. Nós queremos pedir ao Senhor todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós queremos agora apresentar para vocês o vídeo especial que foi feito em relação à Páscoa, o especial de Páscoa. Nós fomos desafiados pelo pastor Daniel a cada família cantar
o hino Só no Sangue, e aí nós gravamos um vídeo e eu peguei algumas partes e montei um vídeo com as 4 estrofes e o coro das 14 famílias que participaram, ok? Então vamos agora assistir, que Deus possa abençoar, e também agradeço a cada irmão que se esforçou, se disponibilizou a poder gravar esse vídeo. Depois nós vamos deixá-lo online nas nossas redes sociais. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz, só no seu precioso sangue. Infalível, eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Muito bem, meus irmãos, creio que foi uma grande bênção para todos. Confesso que gostei muito da ideia, seria muito bacana se nós pudéssemos repetir isso outras vezes. Dá bastante trabalho, mas é muito gostoso a gente
Faz tempo que não vemos alguns irmãos, então agora, semana que vem, vai completar um mês que nós estamos em quarentena, e o fato de ver o vídeo, ver que todos estão bem, isso alegra muito os nossos corações. Então, é um desafio para aqueles que não fizeram, talvez por vergonha, ou talvez porque não deu, é compreensível, mas da próxima vez, envie um vídeo cantando, é sempre uma bênção poder ouvir todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos unir a escola dominical à pregação, e o tema de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, e eu gostaria então de poder pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia para o livro de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 14. Alguns versículos vão estar escritos aí, vão estar por extenso na sua tela, mas como tenho dito aos irmãos, é importante que também você pegue sua Bíblia, você possa ler conosco. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos fazer dessa forma, com essa janelinha aí, os irmãos podem me assistir, e teremos alguns slides então que vão nos ajudar neste período. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 14. Então estou chegando aqui. 1 Coríntios 15, 14. A palavra de Deus nos diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Vamos orar mais uma vez então, meus irmãos. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos ao Senhor e ao Santo Espírito que fale aos nossos corações. Dirija-nos, ó Deus, a compreender esse assunto que é tão importante, impactante para a nossa fé. E damos graças pela ressurreição de Cristo e porque nós cremos na verdade. Não cremos em uma mentira. Nós temos uma fé verdadeira. Temos um Senhor que ressuscitou. E damos graças a Ti, ó Deus, por aquele túmulo vazio. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que gostaria de salientar essa manhã, começando a falar então sobre a ressurreição de Jesus, algo que eu disse para os irmãos: se você olhar nos hinários, poucos são os hinos que falam sobre a ressurreição. Nós temos muitos hinos que falam de Natal, nós temos muitos hinos que falam, Natal que eu digo, nascimento de Cristo, nós temos muitos hinos que falam sobre a crucificação, nós temos muitos hinos sobre muitas coisas. Mas interessante que no cantor cristão são 3 hinos, ou 4 se eu não estou enganado, e no Voz de Melodia da mesma forma, são 3 ou 4 hinos que nós temos sobre a ressurreição. E um professor meu disse uma coisa que é muito verdadeira e muitas vezes nós não paramos para pensar. Muitas crianças nascem, muitos homens foram crucificados, mas um só homem ressuscitou e está vivo. Então, meus irmãos, não queremos de maneira alguma diminuir ou tirar a importância do nascimento de Cristo ou da sua crucificação, mas a ressurreição é um fato que somente Cristo ressuscitou e está vivo. Tivemos outras ressurreições na Bíblia, mas foram ressurreições temporárias. As pessoas ressuscitaram, mas depois morreram. Cristo não. Cristo ressuscitou e Ele está vivo. É por isso, meus irmãos, que é tão importante que nós entendamos o que é a ressurreição. Um estudioso chamado Norman Geisler, ele disse o seguinte: a ressurreição corporal de Cristo é a prova principal de que Jesus era quem afirmava ser, Deus em carne humana. Na realidade, a ressurreição de Cristo em um corpo carnal é de tamanha importância para a fé cristã que o Novo Testamento insiste em que ninguém pode ser salvo sem ela. Então, Romanos capítulo 10, versículo 9, que creio que muitos já conhecem, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos será salvo. Então a ressurreição tem uma parte importantíssima em relação à salvação. É necessário que nós creiamos na ressurreição de Cristo. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 7, a palavra de Deus diz para cada um de nós: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disto foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu li também o versículo de número 8. Meus irmãos, a ressurreição, ela é importantíssima, é um dos pilares da fé cristã. Então é muito importante que nós entendamos qual que é o fundamento maior de nossa fé, senão a ressurreição de Cristo. Veja o que o próprio Cristo dá, o próprio Jesus dá de si mesmo. Vamos para João capítulo 11, versículo de número 25 e 26. João capítulo 11, versículo 25 e 26, vejamos o testemunho que Cristo dá de si mesmo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Muito sugestiva essa pergunta de Jesus. Vejamos agora Apocalipse capítulo 1. Você está em João, vá para o último livro da Bíblia. Vamos para Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus testifica de si mesmo que ele é, primeiramente, a ressurreição e a vida, e também que ele está vivo. Então é por isso que é tão importante para nós entendermos sobre a ressurreição. Também, meus irmãos, o testemunho de Pedro, vamos lá para Atos capítulo 2. Volte aí para Atos capítulo 2. Se você está em Apocalipse, vá para o livro de Atos. Pedro está pregando no Pentecostes. Atos capítulo 2, eu acabei voltando aqui para João. Atos capítulo 2, versículos 23 e 24. A palavra de Deus está dizendo: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ao pregar para os judeus, declarou que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. E também nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, ainda em Atos capítulo 13 agora. Atos capítulo 13, versículos 28 a 31. Atos capítulo 13,
versículos 28 a 31. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então, nós temos, irmãos, o testemunho de Jesus, de Pedro e de Paulo, como a ressurreição é, como estamos dizendo, o fundamento maior de nossa fé. Então nós não podemos, de maneira alguma, menosprezar a ressurreição de Cristo. Eu não estou dizendo que os hilários estão menosprezando a ressurreição, de forma alguma, mas que nós não devemos lembrar que Cristo ressuscitou apenas no dia de Páscoa. Mas nós devemos exaltar ao Senhor Jesus. Devemos exaltar que o nosso Salvador é vivo. Nós cremos em um Deus que é vivo. Se você olhar os fundadores de cada religião, islamismo, budismo, todos eles estão mortos. Mas somente o fundador do cristianismo, que é Cristo, está vivo. Nós cremos em um Deus vivo. Meus irmãos, também vamos falar que o Novo Testamento ele se fundamenta na ressurreição. Agora o versículo está por extenso e eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 15, 14 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecereis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ainda ele fala no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Por que é tão importante, meus irmãos, nós cremos na ressurreição? Porque Cristo ele veio a este mundo para dar a sua vida. Ele, como o unigênito de Deus, veio voluntariamente e morreu por nós. E o Novo Testamento se baseia então na fé em Cristo. O apóstolo Paulo foi transformado pela fé em Cristo e os seus escritos são baseados na sua fé. E não só ele, como os demais escritores, foram todos impactados pela fé cristã. Então, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo, que se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que nós cremos é vão. E o Novo Testamento não tem valor algum. Mas como disse o apóstolo Paulo no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, meus irmãos, hoje pela manhã, eu gostaria que nós pudéssemos olhar algo que para muitas pessoas não é lembrado ou até mesmo não é sabido. Eu gostaria que nós falássemos hoje pela manhã sobre as evidências sobre a ressurreição de Jesus. Existem evidências não só na palavra de Deus, mas existem evidências externas que Jesus ressuscitou. Então, nós não cremos em uma mentira. Tudo aquilo que nós cremos se baseia em testemunhos internos, ou seja, testemunhos da palavra de Deus, e também testemunhos externos de homens que não são salvos, e também da arqueologia. E é sobre isso que nós vamos olhar hoje pela manhã, e é por isso que eu disse para os irmãos que nós estamos fazendo escola dominical / pregação, porque se eu fosse pregar apenas sobre essa ressurreição, eu iria falar basicamente a mesma coisa. Então nós podemos investir um tempo maior nessa escola dominical / pregação. Eu vou pedir a sua licença. Obrigado. Então, meus irmãos,
vamos falar sobre as evidências sobre a ressurreição de Jesus. Então, há evidências da ressurreição de Jesus em pelo menos 3 tipos distintos de provas: o Novo Testamento, escritores seculares, como eu disse, não cristãos, e também a arqueologia. São esses 3 tipos que realmente impactam positivamente a nossa fé na ressurreição. É claro que nós que somos salvos cremos na palavra de Deus como autoridade absoluta sobre nossas vidas. Mas existem muitas pessoas, muitos que são céticos em relação à ressurreição de Cristo, e não é o nosso foco, não vamos falar sobre isso, podemos pincelar sobre essas coisas, mas não vamos nos ater a isso. Mas quero falar sobre essas evidências sobre a ressurreição de Cristo. Vamos começar falando então sobre as evidências no Novo Testamento. Nós vemos, irmãos, e aí nós temos vários versículos, e nós não vamos ler todos, vamos ler alguns. Mas vamos, no caso aqui, vamos ler João capítulo 15, versículo 13. Vamos ler João 15, 13, e como a pregação vai ficar disposta no Facebook e posteriormente no YouTube, o irmão que quiser ver depois as passagens e ler, e também anotar se quiser, você pode voltar e ver esses versículos, ok? Vou procurar ler boa parte deles, mas não todos, tá ok? Então, João 15, versículo de número 13. Olha o que Jesus está dizendo sobre sua morte. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Jesus já deixava claro que ele iria morrer. Mesmo em meio a muitos sinais que ele mostrou, ele deixou claro que enquanto esteve neste mundo, ele não veio para reinar, ele veio para dar a sua vida. Ele vai reinar, ele voltará para reinar, mas não em sua primeira vinda. Então aqui e também em Marcos 8,31 ele deixa claro que ele veio para morrer. Também o Novo Testamento deixa claro que alguns discípulos acreditavam que a morte de Cristo não era necessária. Vamos para Marcos capítulo 8, podemos até ler também versículo de número 31, mas vamos para Marcos capítulo 8. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, Jesus deixou claro para os seus discípulos que era necessário ele dar a sua vida. Mas os próprios discípulos, e é muito emblemático isso, um dos meus professores no seminário dizia que Pedro era aquele tipo de pessoa que era intrometido. Em tudo ele se intrometia, né? Muitas eram as coisas que Pedro falava para Jesus em primeiro lugar, ele se colocava em certas situações, como aqui ele foi o único que é citado como alguém que falou alguma coisa para Cristo e logo foi repreendido. Então, os discípulos, vendo que Jesus era Deus e todo o seu poder, não achavam que era necessário, ou pelo menos não entendiam a necessidade da morte de Cristo. Depois, Marcos 15, não vamos ler esses versículos, mas Jesus é preso, condenado e morto. Mateus 27, e depois nós vamos ler essa passagem, Mateus 27, 62 a 66. Na verdade, irmãos, vamos ler agora, que depois a gente pode não ler esses versículos. Mas Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, a palavra de Deus está nos dizendo: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos.
e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, nós vemos claramente, e depois essa vai ser uma das provas que Jesus ressuscitou, como os próprios inimigos de Cristo, eles fizeram coisas para que pudesse, no caso, ser uma prova que Jesus não iria ressuscitar. Mas pelo contrário, isso se tornou uma prova da ressurreição de Cristo. E depois, como eu disse, nós vamos adentrar nessa parte. Mas os judeus então solicitaram que o túmulo fosse protegido. Também, irmãos, Jesus aparece ressurreto na manhã de domingo, como Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 8, vai lá. Lucas capítulo 24, nós lemos hoje pela manhã, versículo de número 6, mas Lucas capítulo 24 está dizendo: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus foi visto por mulheres, e é muito interessante, e essa é uma das evidências muito interessantes da ressurreição de Cristo, porque algumas vezes eu já disse para os irmãos aqui em nossa igreja que as irmãs dos dias atuais têm que dar graças a Deus por terem nascido nesses dias. Por quê? Porque a mulher na época de Cristo, ela não tinha valor algum. E eu realmente lamento isso, e é a grande verdade, porque se você olhar, até mesmo o testemunho de uma mulher não era válido, e alguns escritores falam sobre isso, alguns estudiosos da palavra de Deus deixam claro que o fato de Jesus ter ressuscitado e aparecido primeiramente às mulheres foi algo emblemático para a época, porque alguém que citasse que uma mulher viu alguma coisa, seja como até mesmo a ressurreição de Cristo, se alguém usasse o testemunho de uma mulher e fosse algo inverídico, era passivo de morte. Então o fato de os evangelhos terem citado que mulheres viram Cristo, que uma mulher viu Cristo, é muito emblemático e deixou claro que era uma verdade, a veracidade da ressurreição de Cristo. Também o Novo Testamento diz que as autoridades tentaram encobrir o desaparecimento do corpo. Vamos voltar para Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículos de 11 a 15. Mateus capítulo 28, versículos de 11 a 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Meus irmãos, existem algumas versões, e também isso não é importante para nós, sobre a ressurreição de Cristo. Existem até hoje algumas vertentes, alguns pensamentos, algumas teorias, como por exemplo a teoria do desmaio, que Cristo não estaria morto na cruz, mas ele tinha desmaiado. E dizem que até mesmo pelo fato do túmulo
quando Jesus tinha sido colocado lá pelo fato de estar úmido, estar frio lá dentro com os aromas, né, que tinha sido colocado sobre Jesus. Então ele despertou do seu desmaio. E isso não se sustenta biblicamente, porque nós sabemos que Cristo, quando estava na cruz, ele foi furado ao lado com uma lança, e a lança penetrou profundamente em seu corpo. Então ele não poderia estar vivo e desmaiado. Essa é uma das teorias que até hoje alguns inimigos do Evangelho dizem. Existem até algumas teorias muito estapafúrdias, como por exemplo que Jesus tinha um irmão gêmeo. Essa é uma teoria de verdade, tá? Existe uma teoria que Jesus tinha um irmão gêmeo, e quando ele foi morto, o seu gêmeo então foi e começou a aparecer para as testemunhas. E realmente, irmãos, isso é algo que não tem valor algum, que não se sustenta biblicamente. E também, irmãos, os discípulos começaram a anunciar a ressurreição de Cristo como um fato notório. Como assim um fato notório? Deixa eu só me tirar aqui para que os irmãos possam ver. Um fato notório é algo que realmente não precisa de provas, ou seja, é algo que já se prova por si mesmo. Atos capítulo 2, versículo 22 a 24, vamos lá? Atos capítulo 2, versículos 22 a 24. Vamos chegar ali. Atos capítulo 2. A palavra de Deus então está nos dizendo: varões israelitas, atendei por essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, por isso que é um fato notório. Porque várias foram as testemunhas, e daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, que viram o Cristo ressuscitado. Então, se você vai a um julgamento, e se porventura temos alguém que advoga, que conhece as leis, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas pelas minhas pesquisas, se você tiver uma testemunha sobre um fato que possa asseverar sobre aquele acontecimento, já vale num tribunal. Jesus teve mais de 500 testemunhas que viram que ele estava ressuscitado. Então, meus irmãos, o Novo Testamento deixa claro sobre a ressurreição de Cristo. E olha que interessante, agora então, várias passagens, e depois os irmãos podem ver. Eu vou aqui me tirar novamente para que os irmãos possam ver as passagens. Mas as aparições de Cristo pós-ressurreição. Ele apareceu a Maria Madalena, a Maria e outras mulheres. Ele apareceu a Pedro, aos 2 discípulos, ali no caminho de Emaús. Aos 10 discípulos, 11 discípulos, quando estavam ali reunidos. E essa é a aparição para Tomé. Também depois 7 discípulos, aqueles que estavam pescando, todos os discípulos na grande comissão, o testemunho de Paulo, que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, também apareceu a Tiago, a todos os apóstolos na ascensão, e finalmente ele apareceu para o apóstolo Paulo. Então essas foram as aparições de Cristo segundo a palavra de Deus tem nos dito. Mas também, irmãos, nós temos o testemunho dos inimigos, ou a ajuda dos inimigos de Cristo. Por quê? Porque havia uma escolta romana. Então eram soldados que, segundo os estudiosos da palavra de Deus, a cada 3 horas mudava de guarda. Existe um filme que agora me fugiu o nome, que nós assistimos com os jovens recentemente. E até o filme diz que os soldados dormiram lá e tudo mais. O que
não seria muito possível pelo fato de haver troca da guarda a cada 3 horas. Então havia uma escolta romana. Havia uma pedra enorme que homem nenhum sozinho conseguiria movê-la. E além disso, o selo romano. O selo romano era algo que era feito com cera e tinha a autoridade então do governador e posteriormente também de toda Roma, né, do imperador. E se porventura alguém quebrasse aquele selo, era passivo também de prisão e morte. E tudo isso aconteceu à vista dos guardas. E também João capítulo 20, versículos de 3 a 7, fala sobre os lençóis que permaneceram dentro do túmulo. Então todas essas são provas que o Novo Testamento nos dá sobre a ressurreição de Jesus. Agora, irmãos, vamos ver sobre as evidências seculares. Então aqui são evidências que não estão na palavra de Deus, mas de escritores seculares. O primeiro deles, nós vamos citar Joséfo, que relata a crucificação e crença dos cristãos na ressurreição. Joséfo disse o seguinte: havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Então, meus irmãos, interessantíssimo esse testemunho de Joséfo. E se você conhece as obras de Flávio Joséfo, ele, como está dizendo ali, um historiador judeu leal aos romanos. Então ele não era cristão, nunca foi cristão, pelo menos não que se sabe, mas ele testemunhou acerca de Cristo. Eu deixo claro, irmãos, que essa última parte, onde ele diz, ou supostamente diz que talvez ele fosse o Messias, existe um pouco de dúvida se realmente esta parte foi ele que escreveu. Ok? Então, aqui temos a primeira evidência secular. A segunda evidência secular, o historiador Plínio relata a crença cristã na divindade de Cristo. Plínio, em carta ao imperador Trajano, ali por volta de 112 depois de Cristo, ele diz o seguinte: os primeiros cristãos, deixa eu me tirar daqui para que vocês possam ver, os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantavam responsivamente versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e a não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. O alto padrão moral do comportamento cristão observado é incompatível com a crença em hipóteses como a do roubo do corpo de Jesus. Então, também, meus irmãos, muito interessante aquilo que está sendo dito por esse escritor Plínio. E a última evidência secular é Luciano de Samota, que era um opositor ao cristianismo e também da testemunha à crucificação de Jesus. Olha o que ele diz: os cristãos, como sabes, vou me tirar aqui para que os irmãos possam ver a totalidade ali. Os cristãos, como sabes, adoraram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo suas leis. Luciano, então, meus irmãos, dá testemunho de que a crucificação foi um fato histórico bem conhecido à época. Então, notem, meus amados irmãos, que essas são sim evidências seculares da ressurreição de Jesus. E também, irmãos, temos o testemunho da arqueologia. Foi confirmada a existência de Pôncio Pilatos, e também Mateus fala sobre isso, ele foi corresponsável pela sentença de Jesus. Então, viram
pela arqueologia que Pôncio Pilatos foi o homem que realmente existiu. Também foi encontrado o ossuário do sumo sacerdote Caifás, que injustamente acusou Jesus de blasfemo, ou seja, ele realmente existiu. E o decreto de Nazaré, da época do imperador Cláudio, condenava à morte aqueles que violassem sepulturas. E aqui eu vou ler esse decreto, porque como está sendo dito ali, é provável que esse decreto visasse combater a doutrina cristã da ressurreição. Logo, a crença na ressurreição já existe desde o evento em si. Olha só que interessante esse decreto de Nazaré. Deixa eu só conseguir o mouse chegar ali. O decreto de Nazaré diz o seguinte: é minha decisão a respeito de túmulos e tumbas que eles devem permanecer eternamente inviolados. Mas se alguém legalmente delatar que outra pessoa destruiu ou de alguma forma retirou aqueles que foram sepultados, ou moveu com intenção maléfica para outro lugar aqueles que foram sepultados, cometendo crime contra o morto, ou tiver movido as pedras que selam o sepulcro, contra estes, eu pessoalmente ordeno que um tribunal judicial seja criado, principalmente se tratando de ritos religiosos humanos. Mais ainda, eles serão obrigados a tratar com honra aqueles que foram sepultados. Não será absolutamente permitido a ninguém mover aquele que foi sepultado. Mas se alguém o fizer, eu ordeno que o violador sofra a pena capital sob o título de violador de sepultura. Aquele asterisco ali é que o texto parece ser uma clara alusão à difusão da notícia da ressurreição de Jesus. Então, meus amados irmãos, notem que tanto o Novo Testamento, escritores seculares e a arqueologia asseveram a veracidade da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui eu posso enumerar para os irmãos 10. Acabei esquecendo de uma ali, me perdoe. Ainda dentro da arqueologia, o corpo de um homem crucificado foi encontrado em 1968 d.C., com detalhes condizentes com as descrições da crucificação de Jesus. Ora, se o relato da crucificação é condizente, o da ressurreição também o deve ser. Até existe um filme, irmãos, que eu acho que o nome é O Corpo, que trata sobre eles encontrarem uma ossada que dizem ser de Jesus, e aí aparecem alguns religiosos que perdem a fé por causa disso, mas no final do filme, bom, não vou contar o final do filme para vocês, né? Depois você pode assistir lá. Mas só prova que não é verdade. Tá bom? Que aquilo que acharam não era os ossos de Jesus. Bom, contei o final do filme, vocês me desculpem, mas enfim, é um filme que trata sobre isso daí. Então, meus amados irmãos, 10 razões para acreditar que Cristo ressuscitou. Claro que as razões que já foram enumeradas aí já são suficientes, mas 10 razões para acreditar que Cristo ressuscitou. Primeiramente, uma execução pública assegurou sua morte. Uma guarda oficial protegia a sepultura. Apesar da guarda, o túmulo foi encontrado vazio. Muitos afirmavam tê-lo visto após a sua morte, ou visto vivo após a sua morte. Seus apóstolos tiveram uma mudança drástica. E sobre isso, irmãos, é muito interessante que uma das evidências cabais da ressurreição de Cristo é a transformação efetuada na vida daqueles que creem em Jesus. Como nós já falamos, para ser salvo é necessário crer de todo o coração na ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A sexta razão para acreditar que Cristo ressuscitou é que as testemunhas poderiam morrer devido ao testemunho. Por elas dizerem que Cristo ressuscitou, se fosse mentira, elas poderiam morrer. Os judeus convertidos mudaram o dia de culto, e é por isso que nós adoramos a Deus no domingo. E apesar de inesperada, a ressurreição fora prevista. Jesus também já tinha deixado claro que ele era a ressurreição e a vida. E ela foi o ponto máximo de uma vida milagrosa
e ela condiz com a experiência daqueles que creem em Cristo. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a ressurreição de Cristo também é vital para uma vida transformada, porque sem acreditar nela, nós não podemos ser salvos. Então, todos nós, e você, reflita na sua vida o que você era antes de Cristo e o que você é agora. Se você é uma nova criatura, também é graças à sua crença na ressurreição de nosso Salvador. Agora, meus irmãos, algumas considerações finais, nós já estamos terminando essa manhã. Algumas considerações finais. Primeiramente, sobre a ressurreição de Jesus. Alguns pontos a destacar. Primeiramente, o cristianismo se baseia na ressurreição. Nós já lemos 1 Coríntios 15,14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Também destacamos que a ressurreição é a garantia da salvação daqueles que nele creem. Assim como já foi falado para os irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a ressurreição é uma base importantíssima para que nós possamos realmente ser salvos. E Deus condenará aqueles que o rejeitarem. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, a ressurreição de Cristo, irmãos, foi testemunhada e relatada pelos seus apóstolos e pelos seguidores, pelos discípulos de Cristo. Amados irmãos, ainda sobre a ressurreição de Cristo, nós queremos destacar que confirma a divindade de Cristo. Romanos 1,4 diz o seguinte: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Também, meus irmãos, a ressurreição assegura a aceitação da obra de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados irmãos, importantíssimo entendermos que foi aceito por Deus este sacrifício e também, meus irmãos, por causa da nossa justificação. Somos declarados justos pela obra de Cristo e quando cremos, temos paz com Deus. E garante, irmãos, a ressurreição garante a ressurreição do crente dentre os mortos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, que grande é essa esperança! Que grande, irmãos, são esses versículos, essas palavras que animam o nosso coração. Então, os mortos em Cristo um dia ressuscitarão. Se Cristo não nos arrebatar hoje, ou até o dia de nossa morte, nós morreremos, mas estaremos em sua presença e seremos ressuscitados. Eu já preguei algumas vezes sobre a ressurreição, ou sobre as ressurreições, e é muito interessante a ordem das ressurreições e a certeza de que nós ressuscitaremos. E finalmente, meus irmãos, a prova final da veracidade da ressurreição. Até aqui temos apresentado evidências plausíveis da ressurreição de Jesus, mas ainda assim o cético pode simplesmente não crer. Quem que é o cético? É como Tomé, que tem que ver para crer.
A exemplo de Tomé, ele acreditaria se visse a Cristo ressurreto com os próprios olhos. Então, a boa notícia é que todos terão o privilégio de contemplá-lo com os próprios olhos. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Apocalipse 1, 7a. E também a palavra de Deus diz que o reconhecerão como Senhor de todas as coisas. Filipenses 2, de 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém, irmãos, a má notícia é que a rejeição ao Evangelho implica na condenação daquele que não crê ou do descrente. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Amados irmãos, o que temos visto essa manhã, as evidências sobre a ressurreição de Cristo, para você que é salvo, que solidifique a sua fé em Cristo. Você precisa crer, você precisa saber de todas essas coisas, porque existem muitas pessoas que não creem em Cristo. Acham que Jesus é como um profeta qualquer, é como qualquer homem, mas não. Nós cremos num Deus que veio, ou no Deus que veio em forma humana a este mundo. Deus Filho veio a este mundo e deu a sua vida por cada um de nós, e ele ressuscitou. Então Jesus, ele não pode ser tido como um profeta como tantos outros que já pisaram nesse mundo. Mas cremos que ele é Deus, está vivo, porque ele ressuscitou. É a base da nossa fé. Então entenda como a ressurreição ela é tão importante para você, cristão, para mim, cristão. Se caso você não sabia disso, é importante que você saiba essas verdades, para que quando alguém, como diz o apóstolo Pedro, pedir a razão da esperança que há em você, você possa defender a sua fé de maneira bíblica e também usando até mesmo argumentos seculares. Mas para aquele que não crê, lamentavelmente, você já está condenado. Eu quero ler, irmãos, João capítulo 3, e terminarei então com essa leitura essa manhã. João capítulo 3, versículo 16 até o versículo de número 19. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seria muito bom se parasse por aqui, porque muitas pessoas apenas dizem que Deus é amor. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, pode ser que essa manhã tenhamos alguém que nos assiste que nunca fez uma decisão a Cristo. Eu convido você a crer na veracidade dessas palavras que não são minhas, mas creia no testemunho da palavra de Deus. Creia nas evidências seculares. Nós não cremos numa fábula. Muitos foram os homens, muitas foram as pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, ex-ateus, que realmente tiveram as vidas transformadas quando creram em Cristo e na sua ressurreição. Talvez você já frequente uma igreja, mas Deus conhece o seu coração. Não é pelo fato de frequentar uma igreja que você vai para a eternidade, vai ser salvo. Não é por você ter uma família
cristã que você pode ser salvo. Não. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há outra maneira de ser salvo. Precisa confessar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. É isso que nós cremos. É por isso que este dia é tão importante. É por isso, irmãos, que cada domingo de manhã de Páscoa nós podemos bradar a todo mundo: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. O túmulo está vazio. Se você for a Israel hoje, você não vai encontrar o túmulo de Jesus, porque Ele está vivo. Então, meus irmãos, eu rendo graças ao Senhor e quero orar nesse instante. E peço a você, se caso você tem alguma dúvida, se caso você quer conversar, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp ou até mesmo aqui no Facebook, e eu posso, com todo prazer, abrir a palavra de Deus e lhe mostrar como você pode ser salvo. Então, nesse momento, eu quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar. Ó Deus, obrigado pela pregação da sua palavra, obrigado por este ensino tão importante sobre as evidências da ressurreição de Jesus. É a base da nossa fé. Precisamos, ó Deus, acreditar que cremos em um Senhor que está vivo e um dia vai voltar e que nós ressuscitaremos. A nossa fé não é vã. Os irmãos que morreram estão vivos e um dia ressuscitarão. Tudo isso nós cremos, ó Deus, porque Cristo ressuscitou, a morte não o deteve. Ó Deus, fortalece a fé de cada irmão. Aqueles que talvez estão fracos na fé, fortalece sua fé. Que este seja o dia da mudança, da transformação, que cada um possa servir ao Senhor baseado nesta crença, que um dia o Senhor há de voltar, porque está vivo. Mas também pode ser que há alguém que nos assiste que não tem Cristo como seu Salvador, e por estes é que nós pedimos que o Espírito Santo fale aos seus corações. Que creia, Senhor Deus, que tudo aquilo que foi dito essa manhã foram baseados em provas, seja a sua palavra ou de provas seculares. Então, ó Deus, nosso desejo e oração é que haja salvação essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado porque o túmulo está vazio. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero dar o devido crédito a esses materiais usados. O irmão Josafá Valentim de Lima, ele preparou uns slides muito bons e alguns desses slides foram usados essa manhã. Também a Enciclopédia de Apologética do Norman Geisler, um site muito bom que eu sugiro aos irmãos quando tiverem alguma dúvida, chamado Got Questions, e a Bíblia atualizada, que é a que eu uso, e também a apostila de apologética do mestrado que eu tenho feito na Pidgeon, ok? Então, devidos créditos dados, eu quero esta manhã, aqui o que foi passado foi aquilo que foi usado, né? Usado essa manhã ali do Flávio José. Meus irmãos, que grande prazer e satisfação estar com todos vocês essa manhã. Gostaria de agradecer a todos por sua audiência. Alguns me lembraram, o pastor Enoque, ele é irmão do pastor Mário. Então, se oramos pelo pastor Mário, também devemos orar pelo pastor Enoque, porque o irmão deles veio a falecer. Ok? Então, meus irmãos, para terminarmos essa manhã, eu vou colocar novamente o vídeo especial que foi feito pelos irmãos em Cristo, e depois nós encerraremos este culto. Então, que Deus te abençoe, creia que Ele está vivo e viva por essa fé que você e eu temos em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe essa manhã.
Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz, só no seu precioso sangue. Infalível, eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua